Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Tudo certinho por aí. Esse é um vídeo que tem por interesse discutir a questão da metodologia da pesquisa, mas especificamente adentrar na discussão sobre pesquisa qualitativa, desenvolver um pouco mais o que é uma pesquisa qualitativa, com o intuito não de uma discussão epistemológica, mas de uma discussão prática, no sentido de o que é essa pesquisa qualitativa e como fazer, quais são os caminhos que a gente pode escolher. A partir disso, a gente vai discutir alguns pontos, dentre os quais os seus princípios gerais, né, da pesquisa qualitativa. A gente vai discutir algumas perspectivas de trabalhar com a pesquisa qualitativa em si e alguns métodos e atitudes que os pesquisadores, independente de ser um aluno de graduação, de mestrado ou doutorado, devem ter para desenvolver suas pesquisas. Com base nisso, vamos lá. Cabe a gente trabalhar de uma forma um pouco resumida, afinal de contas, o conteúdo não tem por interesse ser uma aula, mas sim um panorama, uma revisão do que se trata a pesquisa qualitativa. Então, cabe a gente discutir de uma forma breve essa primeira etapa, que é pensar os princípios gerais da pesquisa qualitativa. Primeiro, que a gente tem que considerar, esse primeiro princípio, é o fato que há uma multiplicidade metodológica. Ou seja, pensar a pesquisa qualitativa não é pensar um instrumento metodológico, muito pelo contrário, é compreender que há uma miríade, uma variedade de instrumentos metodológicos dentro desse nicho pesquisa qualitativa. Então, basicamente, é compreender que a gente pode trabalhar com a pesquisa qualitativa por intermédio de, por exemplo, análise do discurso, estudo de caso, análise de conteúdo, entrevistas, análise de narrativas, observação participante, entre outros. Todos esses instrumentos, metodologias e métodos, fazem parte do nicho pesquisa qualitativa. Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem que ter claro, que a gente tem uma multiplicidade metodológica. O segundo princípio, compreender que para além dessa multiplicidade de instrumentos, existem também escolas distintas para pensar a pesquisa qualitativa. Ou seja, a compreensão do que é uma pesquisa qualitativa dentro da escola, por exemplo, americana, é diferente do que a escola britânica pensa, que também é diferente da escola alemã, que no caso em específico, a escola alemã ainda diverge muito sobre o que ela pensa a respeito de pesquisa qualitativa em comparação com a escola francesa. Os métodos e o modo de se trabalhar esses métodos, esses instrumentos, são pensados de formas distintas por essas escolas. Como eu falei, a ideia não é entrar numa discussão epistemológica, mas é compreender que não há um único caminho para se adentrar, para investigar o seu objeto de estudo, uma única racionalidade que explique o que é a pesquisa qualitativa. Isso depende da escola adotada. Então, compreender que determinadas escolas consideram, por exemplo, que a pesquisa qualitativa envolve X instrumentos, enquanto uma escola francesa trabalharia com outros instrumentos, não considera determinados instrumentos da escola alemã como instrumentos de cunho qualitativo. Então, compreender apenas por linhas gerais que há também essa diferença entre as escolas, certo? O terceiro princípio que é importante para a gente entender sobre essa questão das pesquisas qualitativas é o fato de que há
compreensões distintas entre as disciplinas também. Então, de uma forma mais objetiva, a compreensão sobre o que é a pesquisa qualitativa aplicada em uma disciplina de graduação, ela é diferente de uma disciplina de especialização, mestrado, e pode apresentar uma abordagem distinta em comparação com outras disciplinas, né? A pesquisa qualitativa, ela envolve a disciplina de métodos, ela também compreende, por exemplo, na graduação de biblioteconomia, a disciplina de normalização de documentos, que faz parte também do desenvolvimento de uma pesquisa científica e que não tem nada a ver com a discussão dos instrumentos em si, tem a ver com a discussão das normas da BNT, normas de um desenvolvimento de trabalho científico. Então compreenda que também há uma ramificação das disciplinas que trabalham com essa questão da pesquisa qualitativa. Atrelado a esse princípio, há o quarto e último princípio geral sobre a pesquisa qualitativa, que é justamente compreender que o discurso da pesquisa qualitativa também é diferenciado de acordo com as áreas de conhecimento. Então, entender que dentro, por exemplo, da psicologia, a pesquisa qualitativa reflete de uma forma diferente do que é apresentado na disciplina, na graduação de Direito, que também apresenta diferenças quanto à pesquisa qualitativa discutida no curso de Administração. Os cursos apresentam um viés um pouco distinto, apresentam novos instrumentos, por exemplo, uma determinada graduação trabalha mais, no caso do direito, com a questão da jurisprudência, que pode atrelar uma pesquisa qualitativa. Porém, jurisprudência não é usual em outras graduações. Por exemplo, a graduação de geografia ou uma graduação de estatísticas não necessariamente vai trabalhar com essa abordagem. Então percebam que há algumas diferenças. Então, apenas para resumir, os 4 princípios são a multiplicidade metodológica, são as diversas escolas que abordam a pesquisa qualitativa, são os discursos diferentes apresentados entre as disciplinas e 4, o fato de que as áreas de conhecimento também abordam a pesquisa qualitativa de uma forma distinta. Até aí, ok? Tendo isso claro, cabe a gente entender que há alguns vieses para a gente trabalhar com a pesquisa qualitativa. Antes disso, o principal que vale a gente ter bem claro é ressaltar que a pesquisa qualitativa sempre é uma decisão política e moral. Sempre. Não há distinção. Pelo fato da escolha do pesquisador. As implicações que levam o pesquisador para aquele objeto de estudo. Objeto este que pode ser analisado por questões pessoais, por questões de ativismo, por uma questão econômica, ou seja, há sempre um porquê do pesquisador escolher aquele objeto de estudo e, por conseguinte, escolher um determinado instrumento. Talvez um instrumento que o pesquisador tenha mais facilidade de trabalhar, ou tenha curiosidade de desenvolver, ou tenha uma necessidade por questões éticas de trabalhar. Então, sempre vai haver essa reflexão, isso é o que tem que ficar claro dentro de uma pesquisa qualitativa, que é a questão política e moral do pesquisador. Rapidamente, cabe a gente adentrar nessa questão do objeto de estudo. Isso é muito discutível também em algumas disciplinas, pois é um termo, em alguns casos, visto até como um termo pejorativo, tendo em vista que pesquisadores, principalmente que trabalham com narrativas, histórias de vida, com pesquisa em campo presencial, muitas das vezes eles também têm que desenvolver a sua pesquisa tendo cuidado de trabalhar com pessoas e não considerar essas pessoas como única e exclusivamente um objeto de estudo, né?
Então é comum em algumas falas você ter essa crítica reforçada junto aos pesquisadores, em que essas pessoas às vezes falam que, por exemplo, é comum um pesquisador chegar até nós, coletar dados e ir embora, pronto, acabou, né? Então acaba que a gente trabalhar em algumas circunstâncias com esse termo de objeto de estudo, principalmente para pessoas, acaba sendo um pouco mal visto. Há algumas críticas em função disso. Não é errado, mas dependendo de algumas pesquisas, ainda mais pesquisas recorrentes com determinados segmentos sociais, objeto de estudo acaba não caindo bem por conta disso, por conta de uma ausência de retorno do pesquisador àquelas pessoas, um retorno da própria pesquisa para aquelas pessoas, ou pelo menos uma espécie de feedback, de informação do que foi feito com aqueles dados. Ou mesmo trazer um resultado, um produto para aquela pessoa, uma pesquisa que de fato seja em função de um determinado segmento, mas que retorne para ele, através de benefícios, resultados positivos da pesquisa. Ok? Bom, a partir disso, de uma forma simples, vale a gente lembrar que há alguns caminhos para se trabalhar a pesquisa. Há um caminho convencional que adota tanto o viés qualitativo quanto o viés quantitativo. Há também um inverso, em que uma pesquisa se inicia com o viés quantitativo e depois adentra no viés qualitativo. E a terceira opção é o viés único e exclusivamente qualitativo. Percebam que na literatura a gente não discute a possibilidade de uma pesquisa única e exclusivamente quantitativa. Não tem sido muito recorrente esse viés, tendo em vista que toda pesquisa envolve análise, né? Toda pesquisa ela vai ter um período subjetivo, um espaço de análise dos dados. Então, por mais que o pesquisador declare que a sua pesquisa é quantitativa, ele vai analisar aqueles dados. Em algum momento tem análise, senão não é ciência, senão não é uma produção científica. Então é um pouco equivocado a gente apresentar um registro de uma pesquisa como algo que foi única e exclusivamente quantitativa. Agora, o ordenamento entre quantitativo e qualitativo é comum. A gente pode começar através de uma coleta de dados, né, um viés quantitativo, e depois analisar esses dados. Ou o contrário, a gente pode, por exemplo, como é o caso das entrevistas, coletar dados que são subjetivos, ou seja, é uma pesquisa que se inicia de forma qualitativa, e depois a gente pode quantificar isso através de métodos sistêmicos, como por exemplo a própria análise de conteúdo, né? Que é uma análise dupla, né? Ela é qualitativa, mas ela também sistematiza, ela quantifica, né? Então a gente tem esses 3 caminhos para trabalhar a nossa pesquisa. Com base nisso, cabe a gente adentrar agora numa terceira etapa de discussão, que são as perspectivas na pesquisa qualitativa. A primeira perspectiva, que a gente pode ver inclusive na página 26 do texto, que eu vou inclusive ressaltar a referência nesse vídeo, é uma perspectiva que trabalha com entrevista semi-estruturada, narrativas, análise de conteúdo. São alguns exemplos que envolvem uma abordagem mais de análise, uma abordagem mais subjetiva de dados ou no contato do pesquisador com essas pessoas. Da mesma forma, a segunda perspectiva numa pesquisa qualitativa envolve uma interação mais direta com o campo. Envolve, por exemplo, a prática de grupo focal, de etnografia, observação participante. Perceba que a etnografia ela adentra numa segunda perspectiva, mas ao mesmo tempo a etnografia ela pode adentrar em outras perspectivas de pesquisa qualitativa, porque a etnografia em sua origem ela
é uma metodologia que se fundamentou em uma pesquisa de campo, presencial, uma interação com pessoas, grupos. Porém, a etnografia ela pode ser empregada de diversas formas. Por exemplo, quando a gente discute, o próprio autor Ambrosino ele traz muito bem isso, a possibilidade de uma etnografia de arquivo. A gente, como pesquisador, está interagindo com as pessoas, porém não diretamente com elas, mas sim por seus dados escritos ou transcritos, pelo acesso às suas falas registradas, né? Ou seja, por intermédio de tipologias documentais distintas. Logo, é um processo etnográfico, tendo em vista que há uma interação com o campo, porém é uma interação remota, não é uma interação presencial, né? Então, no caso em específico da etnografia, é um pouco equivocado a gente afirmar que ela faz parte apenas dessa segunda perspectiva de pesquisa qualitativa, apenas em uma perspectiva direta com o objeto de estudo, com as pessoas e afins. A terceira perspectiva, ela já envolve uma questão mais subjetiva ainda, porque é convencional adotarmos interações com tipologias documentais de cunho audiovisual, áudios, vídeos ou audiovisual, que seja. Então, é uma perspectiva em que a gente se utiliza de alguns recursos para endossar, para reforçar uma análise já em discussão. Ok? Percebo que eu não entrei numa discussão epistemológica, apenas prática, trazendo exemplos de vieses que o pesquisador pode adotar, a escolha de uma perspectiva mais focada em análise indireta ou direta, como é o caso do grupo focal, ou com interações de suporte, não tem um protocolo obrigatório em que o pesquisador deve adotar uma ou outra perspectiva. Isso varia muito pela pesquisa que está sendo desenvolvida e pelo próprio pesquisador. Bom, com base nisso, cabe adentrarmos na última etapa da nossa discussão, que é a questão dos métodos e atitudes que o pesquisador deve ter dentro desse viés de pesquisa qualitativa. O primeiro, que vale a gente ressaltar, é o fato de que a gente tem que ter uma noção para desenvolver novos métodos de pesquisa. Questionar se de fato os métodos disponíveis para desenvolvermos a pesquisa qualitativa não dão conta ou não nos atendem. Será que as metodologias disponíveis elas não contemplam o nosso objeto de estudo? Então pode ser que a gente tenha que adentrar na possibilidade de desenvolver uma nova ferramenta, um novo instrumento. Essa é uma possibilidade a pensar. Agora, é claro, antes da gente ir desenvolvendo metodologias, cabe a gente pensar também, e aí vem a segunda atitude que a gente tem que ter, se de fato desenvolver novas metodologias é necessária, tendo em vista que a gente tem que ter uma boa compreensão sobre as metodologias já existentes, né? Então pode ser que a falta de compreensão sobre uma metodologia, sobre a aplicabilidade de uma metodologia disponível, nos coloque na possibilidade de criar outra. De repente não é essa necessidade. A gente pode estar reinventando a roda, inclusive. Então, antes da gente criar uma metodologia, compreender bem as metodologias já disponíveis, já trabalhadas, os exemplos que nós temos na literatura científica. Para aí sim termos uma segurança, uma certeza de que sim, as metodologias não contemplam o meu objeto, há uma necessidade de eu criar outra metodologia ou mesmo adaptar uma metodologia já existente. De repente não há uma necessidade de criar algo do zero, né? A terceira atitude que é necessária
ao trabalharmos dentro de uma pesquisa qualitativa é a necessidade de provermos orientações mais claras de como utilizar essas metodologias. Essas orientações diz muito no que a gente precisa pensar para o leitor, de como o leitor vai ter o acesso ao nosso trabalho científico. Muitas das vezes não fica claro nos estudos como é que uma determinada metodologia foi adotada, ou mesmo nem é explicado que metodologia foi adotada. A gente tem que lembrar que um dos pressupostos básicos de um desenvolvimento de pesquisa científica é deixarmos clara a possibilidade de reprodução de conhecimento do método daquela pesquisa. Então, por exemplo, escrevermos que a pesquisa envolve uma metodologia de revisão bibliográfica. Pronto, acabou. Não diz nada para o leitor. A gente tem que deixar claro por que escolhemos aquela metodologia, como que aplicamos aquela metodologia, quais são os passos para aplicar aquela metodologia, justificar o porquê que aquela metodologia foi adotada e não outra metodologia, quais são as vantagens do uso dessa metodologia e, por conseguinte, quais são as desvantagens, se é que tem, no uso dessa metodologia. Então a gente tem que deixar claro para o leitor, para o pesquisador, como que o trabalho científico foi desenvolvido. Não basta trabalharmos com um objeto de estudo sem explicarmos como que estamos desenvolvendo esse trabalho, certo? A quarta atitude, que é importante, é a gente pensar em como prover a compreensão sobre essas práticas e rotinas, que diz respeito a isso, é exatamente a gente criar o passo a passo, explicar um protocolo que foi adotado na pesquisa qualitativa. Não basta a gente ter orientações de como desenvolvê-la, mas a gente também saber registrar essas orientações, né? Então é comum às vezes a gente entrar em uma pesquisa em base de dados e acessarmos diversos documentos científicos que empregam uma mesma metodologia, em que um emprega a metodologia de forma equivocada, outro não explica como usou aquela metodologia. Por exemplo, voltando à questão da metodologia análise de conteúdo, ela é aplicável de diversas formas, ela é um instrumento flexível. Então a gente tem a obrigação de deixar claro como que utilizamos daquele instrumento, descrever os passos, porque não necessariamente por si só a descrição desses passos pode ser aplicável para trabalharmos uma outra pesquisa. Pode ser que eu, como pesquisador, tenha que adaptar algum detalhe desse protocolo. Então é bom a gente também não ter só compreensão da metodologia aplicada, mas também ser transparente e também prover essa compreensão ao leitor. Por fim, temos que ter um comprometimento moral com a pesquisa. Logo, temos que prover um feedback, compreender como nós avaliamos a própria pesquisa qualitativa. A gente tem que fazer uma autoanálise da nossa pesquisa. Até que ponto esse instrumento adotado na pesquisa qualitativa foi eficaz, onde não foi, quais fragilidades surgiram, né? É por isso que quando a gente pensa já na construção do documento científico, do trabalho científico, e a gente foca, por exemplo, na parte de considerações, é interessante a gente utilizar esse espaço para discutir os resultados e as deficiências, as lacunas e as possibilidades que a pesquisa nos oferece. Não é a parte de considerações, ela não é apenas um resumo do que foi feito. Muito pelo contrário. É uma parte em que o pesquisador discute toda a sua experiência ao desenvolver aquela pesquisa, atrelado à metodologia utilizada, né? Então é deixar claro para o leitor que houve critérios adotados, que houve uma aplicação de uma metodologia
que foi exemplar ou ineficaz, ou que apresentou algumas fragilidades durante o desenvolvimento da pesquisa, certo? Então a gente tem que ter esses 5 pontos, esses 5 métodos e atitudes claras no desenvolvimento da nossa pesquisa qualitativa, ok? Bom, a proposta desse vídeo é essa abordagem da discussão qualitativa. Quem se interessar, há outros vídeos no canal e a ideia é eu trazer novos vídeos também para esse canal, discutindo, por exemplo, a questão de metodologia, entre outros temas. Então, se houver interesse, quiser acompanhar ou até para lembrar o acesso de vocês, basta curtir o vídeo. Qualquer dúvida também tem os comentários, tem como entrar em contato comigo. E até logo, gente!